Amém. Quero saudar todos vocês que estão me ouvindo hoje com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Para mim é um privilégio estar aqui hoje à noite, né, na casa de um amigo. E como ele disse, nós não vamos falar quanto tempo, né? Mas, ó, pra você ter uma ideia, ele tinha um cabelo branco. Nem aqui, nem nele, né? Então a gente era bem novinho e Deus tem sido bom nas nossas vidas em todos esses anos, né? Deus tem estado conosco e eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje falando com você, aí agora que me ouve, que está me vendo. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração há algumas semanas, com relação ao momento que nós estamos passando. É um momento difícil, é um momento onde, hoje, por exemplo, eu estava na igreja e recebi, para você ter uma ideia, né, eu recebi um recado de um grande amigo e irmão, membro lá da igreja, e ele disse assim: preciso da sua ajuda, a minha filha e a minha esposa estão indo para a igreja, porque eu preciso que você ore com a minha filha. A filha dele tem, acho que, entre 9 e 10 anos. 10 anos de idade. Ela estava chorando, estava entristecida, estava angustiada, porque há mais de 1 mês e meio, 1 mês e 40 dias, ela não saía de casa, né, com medo. Então, ali eu pude ministrar, abraçar. Agora, o que mais nos preocupa hoje, nessa época, é aquilo que, não o que está acontecendo, porque o que está acontecendo é real, e está acontecendo, é perigoso. Nós estamos vendo, na nossa igreja, nós temos também a recepcionista do distrito, né, a Mariana, está acamada na UTI, então nós sabemos de todas as situações que estão acontecendo, mas o que nós estamos vendo é que o pânico, a ansiedade, ela tem sido exacerbada, né, na vida das pessoas. E isso tem prejudicado. Isso tem prejudicado a cada dia, a cada vida. E nós entendemos que nós precisamos tomar os cuidados, os devidos cuidados, porém, nós também temos que viver, temos que continuar. Temos que continuar a luta sabendo que Deus está conosco. Ok? Essa palavra, então, como eu disse, há algumas semanas Deus colocou no meu coração, e ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12. Tá? Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12. Pegue sua Bíblia, abre sua Bíblia, nós vamos lê-la. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso, digo a vocês, não se preocupem, ou não fiquem ansiosos, como algumas traduções. A tradução que eu estou usando aqui é a Nova Almeida atualizada, tá? Mas algumas traduções dizem: não fiquem ansiosos com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocuparem com as outras coisas? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios, ou aqueles que não têm fé, ou aqueles que não são do rebanho do Senhor Jesus, é isso que ele quis dizer aqui,
de todo mundo é que se preocupam com estas coisas, mas o Pai de vocês, o nosso Pai Celestial, sabe do que precisamos. Portanto, busquem em primeiro lugar, ou antes de tudo, como diz essa tradução aqui, antes de tudo, o reino de Deus, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Pedimos a Tua bênção para que o Senhor ministre a Tua palavra a cada um que está aqui. A cada um, ou melhor dizendo, que está assistindo agora esta palavra, na sua casa, talvez no seu trabalho, não sei aonde está, mas o Senhor está ali. E que neste momento o Teu Espírito possa ministrar ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus, nós encontramos aqui uma ordem que ele coloca: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade que Jesus fala são preocupações. No versículo 23, o Senhor Jesus, ele fala da importância das nossas vidas. Porque a ansiedade, ela tira o foco do que é mais importante. E ele fala, porque a vida é mais importante que o alimento e o corpo é mais importante do que as roupas. No versículo 25, se você olhou aqui do capítulo 12 de Lucas, ele faz uma pergunta: quem de vocês, por mais ansioso, mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado, ou um palmo, ou 2 centímetros, ou 1 minuto à sua vida? Ninguém consegue. O Senhor Jesus, então, começa a nos falar, e Ele mesmo dá essa resposta. Ele mesmo diz que se nós não podemos fazer nada com relação a essas coisas mínimas, por que então ficar preocupado com outras coisas? Olha, a ansiedade é o mal do século XX, ou século XXI, na verdade, que nós estamos. A ansiedade é o motivo pelo qual as pessoas não dormem. É o motivo pelo qual as pessoas ficam nervosas. É o motivo pelo qual as pessoas tomam remédios. A ansiedade é o motivo de uma doença chamada psicossomática. Começa na alma e se manifesta no corpo. Preocupações, problemas de estômago, dor de cabeça, não durmo direito. A ansiedade, ela faz isso com a pessoa. Por que isso acontece? Onde começa a ansiedade na vida de uma pessoa? O texto mesmo começa a nos dar umas respostas. No versículo 24 e no versículo 27, o Senhor Jesus pede que nós observemos. O que ele está dizendo ali? Quando ele fala, não é simplesmente olhar uma situação. Quando ele diz, né, no versículo 24, eu e você podemos olhar, que ele diz que os corvos, eles não plantam, não colhem, não semeiam, não tem celeiro, e no entanto, eles recebem o alimento todos os dias. Ele pede para que olhemos os lírios do campo. E ele diz que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir igual a um deles. E eles também não têm preocupação em tecer, em fiar, em coser, né, de costurar. Por quê? Jesus, ele pede para que eu e você, quando estamos andando ansiosos, para que nós possamos olhar ao nosso redor e descobrir nas pequenas coisas grandes milagres de Deus. Se Deus cuida, sim, de uma ave, e aqui nós não queremos menosprezar, mas o que ele quer dizer, conforme a palavra de Deus nos diz, que a coroa da criação é o homem, nós somos dotados de inteligência, de sentimentos, e Deus, quando o Senhor Jesus faz essa comparação entre uma ave ou entre uma planta, ele quer dizer o seguinte: se Deus cuida deles, quanto mais vocês, que são chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus,
ele nos chama a atenção, para que eu e você possamos olhar os milagres do dia a dia, os milagres que estão acontecendo ao nosso redor. Mas quando eu e você andamos ansiosos e preocupados, nós não conseguimos desviar da nossa atenção aquilo que nos preocupa. Dormimos e levantamos pensando única e exclusivamente neste problema, nesta situação. E deixamos de olhar as coisas ao nosso redor. Uma mente desesperada, ela chama mais lembranças ruins para o seu consciente. É como se tivesse passando um filme de terror na sua mente 24 horas por dia. Porque aquilo que você ouviu, aquela notícia que você ouviu, aquele problema, a situação, ou isso ou aquilo, quando vem, começa a sobrecarregar, esses pensamentos, eles fazem mal e geram em você o que os psicólogos dizem. Talvez você é um psicólogo ou uma psicóloga que está me ouvindo agora e pode falar muito melhor do que eu, mas isso é o que os psicólogos dizem, que a pessoa ela vivencia o que a mente está pensando. Aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, a pessoa, o corpo começa a vivenciar aquilo. Se é uma lembrança do passado, porque o meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha avó, o meu avô, o meu primo, ele teve um câncer, eu acho que isso que eu estou sentindo, e começa a vir aquelas angústias e ansiedades. Não, porque o fulano perdeu o emprego, o ciclano. Essas notícias, esses pensamentos, quando vêm à nossa mente, eles vêm e nos maltratam. Eles não trazem absolutamente nada de benefício para mim e para você, a não ser uma única coisa: tirar o nosso foco da pessoa do Senhor Jesus. Então, nós devemos observar, nós devemos olhar ao nosso redor, nós devemos ver aquilo que Deus está fazendo. Ou melhor ainda, eu e você, nós precisamos trazer à memória, como diz em Lamentações 3:21, aquilo que nos dá esperança. Precisamos começar a povoar a nossa mente, como diz a palavra, de coisas lá do alto, de realizações, das verdades do céu, se assim eu posso dizer. Povoar a nossa mente com aquilo que nos dá esperança. Eu lembro uma vez, uma época na minha vida, onde eu passei um momento muito sério de luta, muito grave, problema muito sério, porque eu vivia desempregado. E não porque eu não gostava de trabalhar, graças a Deus, o meu primeiro registro foi com 15 anos, e se não fosse a mudança da lei, eu acho que mais uns 2 anos eu me aposentaria. E aí você já tem noção de quantos anos eu tenho, né? E quantos anos a gente é amigo. Então, vamos continuar por aqui. Mas um dia, eu passando por uma grande luta, algumas necessidades, eu me levantei pela manhã muito triste, eu tinha que procurar emprego, saía. E eu lembro que naquela manhã, veio um hino na minha mente. Um hino muito antigo, que conclamava, que nos desafiava a contar cada bênção que Deus nos deu. Talvez você conheça esse hino. Eu não vou cantar, senão você vai desligar esse telefone e vai sair da sala. Não é verdade? Vou ficar aqui no Ministério da Palavra, que é o que Deus me chamou. Mas a letra do hino diz assim: cada bênção vos convém lembrar. A bondade do Senhor contar. Ao somá-la, vemos cada vez quantas maravilhas o Senhor já fez. O que eu quero te dizer? Que nós precisamos, e eu lembro que eu fiz uma lista pela manhã e comecei a escrever todas as bênçãos que eu ganhei do Senhor Jesus. Todos os milagres. E quando eu mostrei para minha esposa, ela disse assim: ah, não,
mas está faltando aquilo, e está faltando isso, e está faltando aquele outro, está faltando... E nós enchemos uma folha de caderno com todas as bênçãos, e naquele momento nós ajoelhamos e oramos e falamos: Senhor, cuida da nossa mente, do nosso coração. Porque Deus não mudou, meu irmão, minha irmã, a mesma memória, os mesmos pensamentos que estão aí, eles podem ser um carrasco na sua vida, ou pode ser um anjo consolador, que traga consolo para você, que você lembre-se daquilo tudo que Deus já fez na sua vida, na minha vida, ou talvez até na vida de outra pessoa, que você presenciou um milagre, uma cura. Eu, por exemplo, tenho alguns testemunhos de cura na vida de pessoas, onde me dá uma esperança de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Veja, em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve dizendo que nós não devemos nos conformar, ou seja, nós não devemos tomar a forma de pensar deste século. Não vos conformeis com este século, não tomem a forma desse século, mas transformai-vos, mudar. Nós devemos mudar a forma, nós devemos mudar a maneira que nós estamos pensando, e ter uma renovação da nossa mente, pensar em algo novo. Não vos conformeis, não tomem a forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que eu e você precisamos. Nós precisamos ser renovados, nós precisamos experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós e que Deus reservou para mim e para você. No versículo 29 diz assim: portanto, não fiquem perguntando o que irão comer, ou o que irão beber, ou preocupado com tudo isso. Na verdade, esse tipo de pergunta, meu irmão, minha irmã, não leva a nada. Olha, Deus criou o homem com um saco de perguntas na mão. E é por isso que você hoje me vê aí na sua casa e me ouve. Porque o homem, ele perguntou: mas será que nós não podemos inventar um aparelho que reúna tudo, telefone, câmera, que reúna um computador? E aí o celular hoje está aí. Né? Essa luz, você está me enxergando por causa de uma luz que está aqui na minha frente me iluminando. E um dia um homem, Thomas Jefferson, ele começou a estudar e fazer perguntas: mas como que essa luz pode ser? Como que pode fazer? E assim a humanidade, o homem, ele criou vacinas, e nós já estamos ouvindo notícias que já estão descobrindo uma vacina agora para essa Covid-19 contra, né? Que vai ajudar aí na luta contra a Covid-19. E o homem, ele descobre tecnologias, tudo porque ele faz pergunta, ele é inquieto. Mas nessa situação, Deus está falando, o Senhor Jesus está falando. Esse tipo de pergunta, o porquê das coisas, o que vai acontecer, não ajuda em nada. Sabe para que ajuda? Ajuda para que a ansiedade no meu coração, no seu coração, ela aumente cada vez mais. É isso. Então, esse tipo de pergunta, ele diz o quê? Para buscar o reino de Deus. Você lembra da oração do Pai Nosso? Você lembra? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, na terra como ela é feita no céu. Por quê? Quando eu e você buscamos o reino, quando eu e você procuramos essa vontade de Deus para a nossa vida, quando nós buscamos essa realidade do reino dos céus, porque existem dois reinos, o reino material e o reino espiritual, e um é tão real quanto o outro. Nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada manifestações espirituais tremendas. Ou você já viu aí na sua vida alguém abrindo uma água, um mar vermelho, nenhuma bacia, já, pelo menos uma bacia d'água, já viu alguém colocando a mão ali e a água se dividir? Eu nunca vi. Eu nunca vi. E anjos, demônios e outras coisas mais que eu poderia falar aqui. Então, existe uma realidade. E essa realidade do reino de Deus, é aí que nós vamos ter a nossa fé firmada,
receberemos uma provisão e desfrutaremos ou experimentaremos milagres da parte de Deus. E é aqui que entra a memória. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, não é que nós devemos repetir esta oração, mas Ele nos convoca a eu e você buscarmos essa realidade do reino de Deus. Entendemos que existem milagres, entendemos que existe da parte dEle. Agora veja, nós devemos fazer de que maneira? A busca. Oração e palavra. Oração é intimidade com o Senhor. Palavra é o testemunho que ela nos dá. É isso o que eu e você, devemos buscar. No versículo 32, o Senhor Jesus faz uma pergunta. E eu quero que você leia comigo e pense. Propositadamente, eu não li na leitura, eu parei no versículo 31. Mas quando ele manda buscar, versículo 31, que fala, busque antes de tudo o reino dos céus, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Por quê? Eu quero que você entenda isso que nós vamos ler agora. É a garantia de que Deus vai fazer algo por mim e por você. Veja, não tenha medo, versículo, começa assim, 32. Ó pequenino rebanho. Porque o Pai, o vosso Pai Celestial, se agradou em dar-lhes o reino dos céus. Reino dos céus. Eu e você. Nós ganhamos o direito de morar num lugar aonde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente de ser humano nenhum. O que é este lugar? Um lugar sublime, um lugar onde não existe maldade, um lugar onde não existe nada de coisas ruins. Um lugar onde Deus está. Imagina, Deus deu isso para mim e para você. E a pergunta que Jesus faz depois é, o que então ele poderia negar? Se ele já nos deu o seu reino, se ele já nos deu o seu reino, será que ele negaria qualquer outra coisa? O alimento que você precisa colocar na mesa da sua casa, Deus não está alheio a isso. A roupa que os seus filhos precisam vestir, aliás, quem é pai de adolescente como eu, misericórdia. E agora eu sei o que meu pai sofria. Parece que os meninos crescem todo dia, parece que o tênis fica apertado, a camisa. Outro dia eu fui buscar uma camisa no meu guarda-roupa, cadê a camisa? Estava com meu filho, eu falei, ô meu amigo, que isso? Ah, pai, aqui a camiseta, eu gostei. Eu falei, pô, não é possível. Não é? A gente fica preocupado. Não somente aquilo que vamos vestir, e aqui vestimenta não é somente nossa, não é somente dos filhos, mas é também daquilo que nós vamos ter na nossa casa, na nossa mesa. O sustento da casa. Veja, Deus tem cuidado de nós. O que é maior? O reino dos céus ou a necessidade do alimento, a necessidade do trabalho, a necessidade de uma roupa? Não estou menosprezando isso. Só estou dizendo que se Deus já deu um tesouro, o que eu quero dizer é que se Deus já deu um tesouro que não tem valor, que é imensurável, o que significa isso? Para que Ele possa dar para mim ou para você. Veja, no final, na parte B do versículo 2, do capítulo 12 de Romanos, diz que nós, para que tudo isso, para quê? Para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes, nós não sabemos quais são os propósitos e qual é a vontade de Deus em tudo isso. Sabemos que existe um Deus que está no trono. Capítulo 4 de Apocalipse, quando João sobe para os céus e ele se encontra na sala do trono. Naquele capítulo, eu dei um estudo esses dias para um grupo de comunhão da nossa igreja a respeito de Apocalipse.
Só no capítulo 4 de João, você encontra 12 vezes a menção sobre o trono. Em todo Novo Testamento, nós encontramos, se não me engano, 67 vezes, 47 vezes. Mas especificamente, no capítulo 12, é o capítulo que mais se encontra a palavra trono, que é justamente o momento onde João sobe para os céus. No capítulo 5, ele é testemunha da ira de Deus sendo derramada aqui na terra depois do arrebatamento. Ali tem uma figura de João subir do arrebatamento da igreja. Mas ali ele encontra Deus no trono. E a mensagem ali passada é, como em Isaías no capítulo 6, Deus está no controle de todas as coisas, ele está no trono. Ele não perdeu a sua majestade, ele não perdeu o seu reinado, ele não perdeu o governo, ele se encontra no trono. Então, a vontade dele para as nossas vidas, ela é boa. Por que boa? Porque ele não quer nada em troca. Essa palavra no original, ser bom, uma boa atitude, é uma pessoa que faz algo para outra pessoa, sem esperar receber nada em troca. Ele não faz nada bom para a minha vida e quer que eu agora, de hoje em diante, você vai fazer isso, você está me devendo. Não. Ele faz porque ele nos ama. É isso que é a vontade dele para a nossa vida. Então ela é boa. Ela vai fazer na sua vida, na minha vida, porque ele nos ama e ele quer nos ver bem. Então ela é boa. Ela é agradável porque ela satisfaz, porque ela nos dá prazer, porque nós vamos ficar lá alegres com a vontade de Deus na nossa vida. E ela é perfeita porque ela não é nem mais nem menos. Ela não é antes nem depois. Ela é na quantidade certa, no momento certo, na hora certa, para a minha vida e para a sua vida. Então veja, se Deus já nos deu o reino, a salvação, morar com Ele, o que será das outras coisas? Nada. Não é nada para Ele. Não é nada que custe muito para Ele. Não é nada que impeça Ele de fazer algo para as nossas vidas. Eu quero agora deixar para você 3 motivos para você buscar o reino de Deus antecipadamente ou em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33. Eu quero deixar 3 motivos, só 3 nessa noite, para que você pense do porquê buscar isso em primeiro lugar. Quando eu e você buscamos o reino dos céus, a vontade de Deus para as nossas vidas, gera no nosso coração uma dependência de Deus. Veja, depender de Deus não é ficar mendigando a bênção de Deus todos os dias. Não é isso. Não é isso. Na verdade, vai gerar uma confiança nos nossos corações com relação a Deus. Por quê? Porque vamos olhar para as nossas limitações, vamos olhar para os nossos medos, vamos olhar para a nossa ansiedade e vamos ver que eu e você não podemos fazer nada. Lembra do que Jesus disse? Você pode acrescentar um côvado. Um côvado é a medida que eles tinham daqui desse dedinho até aqui, ó, do cotovelo, mais ou menos essa medida. 40 centímetros, 30 e tantos centímetros. A gente pode acrescentar? Não. Mas quando eu e você buscamos em primeiro lugar a vontade de Deus, o reino de Deus, melhor dizendo, para as nossas vidas, isso vai gerar no nosso coração o desejo, a confiança em Deus e não nas nossas forças. Vai gerar no nosso coração uma confiança na direção de Deus e não na nossa sabedoria e não na nossa próprio entendimento. A palavra Deus no hebraico, eu não sei se você sabia, eu não sei, eu só estou falando aquilo que eu ouvi, eu não entendo nada de hebraico, entendeu? Mas a palavra de Deus no hebraico diz que ela é formada por 2 letras no hebraico. E essas 2 letras, ela tem um significado. E esse significado, quando traduzido para nosso português, seria aquele que tem todo o poder
nos guia. Aquele que tem todo o poder nos guia. Isso me faz lembrar do Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. O que uma vez um poeta diz que muitas coisas cabem numa ideia, mas na palavra tudo, cabe tudo. Eu poderia dizer o inverso agora. O que cabe na palavra nada? Nada. Não fica faltando nada. A sua necessidade está dentro disso. Nada nos faltará. Eu quero falar para você, então, o segundo motivo para você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou antes de qualquer atitude que você tenha, é que isso vai gerar em mim e em você uma visão celestial. É não olhar as circunstâncias. Na verdade, não é que você ignora isso, mas quando eu e você colocamos os nossos olhos no Senhor, a realidade é outra. Em 2 Reis, no capítulo 6, conta a história do profeta que o rei Senaqueribe, ele planejava destruir Israel e fazer algumas coisas, e de repente o profeta tinha uma revelação de Deus e entregava ao rei de Israel. Aí o rei ia lá e tomava conta daquela área. E um dia o rei disse assim, escuta, mas o que está acontecendo em Israel? Que toda vez a gente vai falar e toda vez ele... Ah, meu rei, em Israel tem um profeta, um homem de Deus, que Deus revela para ele o que o rei pensa no seu quarto. Ah, então nós vamos matar esse profeta. Muito bem. O rei Senaqueribe manda um exército cercar a casa daquele profeta. Quando cerca aquela casa, o discípulo dele sai lá fora, o rapaz olha e fala, nós estamos cercados. Traduzindo a Bíblia na linguagem de hoje, aqui é assim, e azedou tudo. Nós estamos cercados e não vai dar certo. O profeta faz uma oração e diz assim, Senhor, abre os olhos dele. Quando aquele rapaz vai do lado de fora e ele olha novamente, ele vê um exército de anjos ao redor deles. Isso é ter uma visão celestial. Não ignorou que o exército estava ali para atacá-los, mas ele viu naquele momento que a favor dele era muito mais do que aqueles que eram contra eles. Vou te dar um outro exemplo, o que é ter uma visão celestial. Em Hebreus 11, 27, diz que Moisés, ele caminhava, ali fala dos heróis da fé, né? Mas diz que ele caminhava como aquele que vê aquele que é invisível. O relato é que Moisés, ele olhava para frente, como se o próprio Deus estivesse ali. Ele via aquilo que ninguém via. Outro, Gênesis capítulo 15. Ali Deus conta a história ali de Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão. Ele diz assim para Abraão, Abraão, sai da tua tenda e vai aqui para fora. Conta as estrelas do céu, se é que o podes. Muito bem. Depois ele fala da areia que está ali. Mas se você olhar aquele texto, você vai ver que a partir do versículo de número 15, se não me engano, eu não anotei aqui nas minhas anotações, me ocorreu aqui agora, mas ali, se eu não me engano, a partir do versículo de número 13, se você olhar ali, diz que ao pôr do sol. Ou seja, Deus mandou Abraão contar as estrelas do céu enquanto era dia. Sabe por quê? Porque aquele que confia no Senhor, aquele que tem uma visão celestial, aquele que busca isso de Deus,
consegue ver coisas que outros não veem. São milagres. Você vai ver a situação de uma maneira diferente. Você vai ver que Deus está no controle. Quando eu passava necessidade, eu lembro que nós tínhamos dinheiro um dia, eu tinha dinheiro só para ir no culto. E não tinha para voltar. E a minha esposa falou, e agora? Eu falei, não sei. Deus vai prover. E no final do culto, eu saí meio desenchavido. E eu falei, e agora? Eu falei, Senhor, acho que eu vou ter que pedir uma carona. De repente, uma pessoa veio e disse assim, você vai embora com quem? Falei, de ônibus, né? Não sei, né? Ninguém. Não, então você vai embora comigo. E ó, nós vamos passar aqui, vamos ali comer um lanche. E Deus proveu até o lanche da noite. Olha só, buscando sempre, nós teremos uma visão celestial. E o terceiro motivo que eu quero te dar para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, é que isso vai gerar no meu coração e no seu coração quando nós buscamos harmonia. Harmonia. O que é harmonia? Veja, você que está me ouvindo aí que é músico, o conjunto, a harmonia de notas musicais gera uma música. Você que gosta de leitura, sabe que a harmonia de palavras produz uma poesia. Você que é um arquiteto, engenheiro, gosta de desenho, sabe que a harmonia de cores gera uma obra de arte. E a harmonia de traços gera a arquitetura de um prédio. A harmonia é tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e agora nós estamos tendo tempo de não abraçar e nem pegar na mão. Ponto, é esse tempo aqui. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar, como eu hoje estive com essa menina, Emanuele, de 10 anos, chorando, angustiada, que eu orei com ela e ministrei na vida dela e da mãe dela. Há tempos de viajar, mas agora não é mais tempo de viajar, é tempo de ficar recluso e sair o mínimo possível e tomar todos os cuidados. A gente tem que tomar os cuidados devidos. Mas nós temos que entender que há tempos também de paz. Há tempos também de prosperidade. Há tempos, prosperidade aqui não é só financeira. A prosperidade ela vai muito mais além. Se você está achando que é só financeira, você está pensando pequeno, que a prosperidade é da alma, é da alegria, de paz, de tudo. Há tempo. Isso vai gerar harmonia na minha vida e na sua vida, aonde tudo estará no seu devido lugar. Veja, eu não estou pedindo para você ignorar a situação. Eu não estou dizendo para você que é mentira que você não está passando necessidade. Eu não estou dizendo para você que não é verdade o que está acontecendo. Não. Eu estou dizendo, é assim. Está acontecendo. Mas eu estou dizendo para você que você precisa crer que Deus te guarda. Crer que Deus fará um milagre. Crer que Deus está ouvindo as suas orações. Crer que Deus está vendo tudo isso que está acontecendo. E crer que Ele não vai te abandonar. Ora, se Deus é assim, se Deus nos deu um reino dos céus, onde nós moraremos por toda a eternidade, o que Ele não fará por mim, por você, aqui? Mas é um tempo. É um tempo de luta, é um tempo de provação. Mas é um tempo que você precisa buscar o reino dos céus. É um tempo que você precisa deixar com que a palavra de Deus inunde o seu coração. É um tempo onde você precisa lembrar das coisas que Deus já fez para você ou para outras pessoas. É um tempo de reclusão, mas para você buscar a Deus. Eu não peço que ignore essa situação. Não estou dizendo que nada está acontecendo.
Longe de mim falar isso. Misericórdia. Está sim acontecendo. Mas eu, como pastor, eu não posso deixar de falar que o nosso Deus continua realizando milagres nas nossas vidas. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você comece, permita que entre no seu coração e na sua mente, para que não gere ansiedade e tire a sua paz. Tire, ou melhor dizendo, a verdadeira paz que está no nosso coração. Eu quero orar com você. Eu quero orar agora porque eu entendo que Deus vai fazer algo em sua vida ou através da sua vida. Veja, eu acredito muito nisso. Isso é uma coisa que eu acredito demais. Que Deus realiza milagres. Mas o que eu acredito demais é que eu e você podemos ser um agente de milagres. Aonde Deus nos coloca, é ali que vamos florescer. Eu acredito que Deus pode usar a minha vida e a sua vida. O pastor Marcelo está aqui, é uma bênção, é o pastor da igreja, mas em alguns lugares aonde você está, que Deus te colocou, no seu trabalho, na escola, aonde você está, o pastor Marcelo não pode entrar, eu não posso entrar, mas você é um agente de milagres ali. Você é enviado com o propósito de Deus ali. E você pode ministrar ao coração de uma pessoa a paz que você tem. Eu creio nisso. Antes eu vou orar por você para que Deus, se você está com ansiedade, queria que você colocasse a mão no peito assim agora e falasse: Senhor, eu tenho estado preocupado, assim eu vou orar com você, no seu coração, para que saia daqui de dentro essa ansiedade e você descanse. Descanse nos braços do eterno Deus, porque Ele tem que cuidar de nós. E a segunda coisa, eu quero orar, depois eu vou orar, para que Deus levante você, aonde você estiver, para você semear a sua palavra. E você vai dizer: está difícil? Verdade. Está acontecendo? Está acontecendo, não estou ignorando. Mas eu quero te dizer uma coisa: o príncipe da paz, que está no meu coração, ele pode entrar na sua vida e te dar a verdadeira paz que você precisa. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu quero orar pelo meu irmão e minha irmã que agora estão me vendo. Eu não sei aonde eles estão me vendo, aonde eles estão agora, mas eu sei que o Senhor está ali com eles. E muitos têm colocado a mão agora sobre o coração, entendendo que precisam de uma solução para essa angústia, essa ansiedade que está dentro deles. Senhor, Tu és o médico dos médicos, Tu és o mestre dos mestres, mas o Senhor é o príncipe da paz. Senhor, venha sobre a vida de cada um agora que está fazendo essa oração, Senhor. Venha derramar da Tua gloriosa paz sobre o coração deles. Os abençoe, os guarde, os livre, que o Senhor conceda a cada um da Tua paz, removendo pensamentos ruins, removendo, Senhor Deus, angústia, solidão, questionamento. Senhor, venha, Senhor Deus, em socorro ao Teu filho, à Tua filha, e visita-os poderosamente. Também quero pedir que o Senhor os levante como mensageiros da Tua paz, mensageiros da Tua graça, mensageiros do Teu poder, mensageiros da luz, Senhor. Como diz aquela música antiga de criança, né, que a gente cantava: deixa a sua luz brilhar, Senhor, que a luz deles brilhe. Mas não é a luz deles, é o Senhor na vida deles. Que a paz de Cristo seja exalada através da vida deles, que eles possam ministrar isso à vida de outras pessoas. Senhor, diz a Bíblia que aquele que ganha almas é mais sábio do que o sábio. Senhor, que o Senhor possa dar essa graça à vida deles, para que eles propaguem o Teu evangelho, o Teu amor, a Tua graça e a Tua paz, num momento como este, um momento de luta, de conflito, de ansiedade, talvez até de terror e pavor, mas ali o Senhor trará a luz naquele lugar, através da vida do Teu filho e da Tua filha, em nome do Senhor Jesus. Amém.